Oi pessoal, Genki! Aqui é a Vivian, dona do canal Viviaru, e sejam bem-vindos! Para comemorar os 2.000 companheiros e companheiras, hoje eu trago um vídeo de perguntas e respostas. No vídeo onde falo sobre as novidades do canal, eu pedi para que vocês deixassem perguntas ou sobre o Japão ou sobre mim. Então eu tentarei responder todas as perguntas que vocês fizeram e agradeço a todos vocês que participaram desde já, pois foi uma pergunta mais interessante que a outra. É incrível, como a internet consegue conectar pessoas, pois, embora eu não conhecer vocês pessoalmente, parece que nós já somos super amigos. No último vídeo do Setembro Amarelo, por exemplo, eu fiquei emocionada com as histórias que vocês me contaram, pois quem passou por isso sabe, o quanto é difícil. Eu acho que é algo bacana, a gente compartilhar a experiência um do outro, pois tem gente que ainda está passando por isso e isso pode servir de motivação para ela ter esperança de que ela também vai conseguir sair dessa, Então eu agradeço a todos vocês que deixaram nos comentários as suas histórias, as suas experiências. Eu achei maravilhosa essa nossa interação. É tão legal ver vocês se engajando aqui, me ajudando a construir esse nosso cantinho. Então eu só tenho a agradecer, pois sem vocês não teria sentido. E caso você caiu aqui de paraquedas, é só ir lendo os comentários que você vai ver quanto tem pessoas incríveis. E aproveitando, eu já convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, pois essa turma linda está crescendo cada vez mais e seria um prazer em ter você aqui junto conosco. Então, sem mais enrolação, roda a intro. E aí, preparados? Então vamos começar. Primeira pergunta é do HBTN Games perguntando: que tipo de música é mais popular no Japão? Obrigada pela pergunta, HBTN Games. Um beijo. Até onde eu sei, os gêneros mais populares são ou J-pop ou J-rock. O K-pop vem crescendo bastante, mas ainda assim, o J-pop e o J-rock predominam. Próxima pergunta é do Android Wolf perguntando: qual é o jogo mais popular no Japão? Um beijo, Android Wolf, e brigadão pela pergunta. Então, game não é muito a minha praia, então eu tive que fazer uma pesquisinha. Mas, de acordo com o Japan Game Awards, o game mais vendido no Japão esse ano foi um tal de Monster Hunter Cross, do 3DS ou 3DS. Dizem que desde a data de lançamento, que foi no dia 28 de novembro de 2015, até junho desse ano, já foram vendidos mais de 3.300.000 unidades. E o prêmio do jogo do ano ficou para o tal de Splatoon, da Wii U. E vocês têm ideia qual seria o game mais vendido de todos os tempos no Japão? Eu vou ser um pouquinho malvada e deixar a resposta no final do vídeo, ok? Sim, vocês vão ter que me aguentar até o fim. Próxima pergunta do Alvin Batalha perguntando: vem de uma família de descendentes de samurais? Um beijo, Alvin, e obrigadão pela pergunta. E sim, a parte do meu avô, por parte de mãe, vem de uma linhagem de samurais. Parece que existia uma vila de samurais dos Takao, e eu acho isso super cool. E a parte da minha avó, por parte de pai, parece que veio de uma linhagem de sangue azul. A pergunta do Guilherme Marinho perguntando se eu conhecia algum lugar japonês em São Paulo que ele possa aprender mais sobre o japonês, culinária, cultura e etc. E obrigada pela pergunta, Guilherme. Um beijo. Então, o lugar mais próximo do Japão, na minha opinião, seria a Liberdade mesmo, viu? Pois lá tem as lojinhas, os mercadinhos, e os restaurantes, onde a comida lembra bem, o Japão. Inclusive eu espero poder fazer vídeos recomendando para vocês. E tem também os festivais sobre a cultura japonesa, sem falar do Bunkyo e do Skenjinkai, onde eles sempre estão organizando eventos e workshops. Então, eu não sei como as coisas são em outros estados, mas pelo menos em São Paulo tem bastante coisa, bastante atividade mesmo. Próxima pergunta é do Paulo Henrique Pereira da Silva perguntando: qual foi sua reação à cultura brasileira? Tem alguma coisa que você demorou a assimilar com o tempo? Um beijo, Paulo Henrique, e brigadão pela pergunta. Pra ser sincera, eu ainda não me acostumei 100% com a cultura do Brasil, pois é muito diferente da do Japão,
se for citar alguns itens que eu tive meio que um choque cultural, seria primeiro o atendimento, que eu estranhei bastante, pois parece que algumas pessoas estão nos seus piores dias, né? No Japão isso não acontece, eles sempre te tratam, né, da melhor forma. E outro item que eu estranhei bastante foi esse negócio, né, dos amigos e amigas quererem competir um com o outro, né, com quantas pessoas eles ficam na balada em uma noite. Eu respeito, mas é algo que eu nunca vou entender. Um outro item seria o fato de que a palavra parece não ter muito peso ou importância aqui, né? Pois eu vejo, né, pessoas falando da boca pra fora, não cumprindo, né, com o que elas falaram. E no Japão a palavra tem um peso assim imenso. Então foi algo que eu estranhei bastante. Mas citando agora as coisas bacanas, né, que não são poucas, eu acho assim fantástico, né, as pessoas serem super calorosas, carinhosas, né, otimistas e solidárias aqui, né. E confesso que eu me sinto bem mais leve e com menos estresse depois que eu me mudei pra cá. Próxima pergunta é do Todo Mundo perguntando: qual sua comida predileta na culinária japonesa? Um beijo todo mundo e brigadão pela pergunta. Então, né, como é impossível citar só um prato, eu vou dar o meu top 3, que no caso seria o sashimi, o okonomiyaki e sukiyaki. Eu só não citei ramen porque ele é de origem chinesa, tá? Porque senão ele estaria também. Próxima pergunta é da Gabriele perguntando: você gosta de jogos? Se sim, por que não cria um canal de jogos? Um beijo, Gabi, e brigadão pela pergunta. Então, né, o único game que eu sei jogar é o Candy Crush. Eu já tentei jogar PES, Counter-Strike, mas eu sou um desastre. E quando eu falo desastre é porque é um desastre mesmo. Eu até pensei em fazer gameplay de Counter-Strike, mas eu sou tão ruim que eu acho que vocês iriam no final ficarem super irritados comigo por eu ser tão ruim, né? Então eu meio que abortei esse plano, mas quem sabe mais pra frente, né? Se eu melhorar, quem sabe. Próxima pergunta é do canal do Marcão perguntando: qual universo você gostaria de viver? Seriados como Game of Thrones, The Walking Dead, anime ou filmes? Um beijo, Marcão, e brigadão pela pergunta. Então, né, eu sei que Game of Thrones e The Walking Dead eu não gostaria de viver nem a pau. E se tivesse que escolher, provavelmente seria no mundo do anime, pois as comidas de lá sempre parecem uma delícia. Próxima pergunta é do Carlos Veloso perguntando: é verdade que lá no Japão todo mundo sabe lutar? Brigadão pela pergunta, Carlos. Um beijo, viu? Então, né, na escola que eu estudei, os meninos tinham, né, aula de judô e dependendo da escola é possível, né, escolher arte marcial como atividade extracurricular. Mas não são todos os japoneses que sabem lutar, viu? Próxima pergunta é do Charles Bosco perguntando: no Japão tem continuidade dos Cavaleiros do Zodíaco? Se você pode indicar algum site para baixar os mangás ou ler online? Um beijo, Charles, e brigadão pela pergunta. Então, né, existe sim uma continuação em mangá dos Cavaleiros dos Zodíacos, escrito pelo próprio Kuranoda Masami, e se chama Os Cavaleiros dos Zodíacos Next Dimension, a saga de Reis, que foi lançada em 2006. E quanto aos sites para ler mangá, né, eu vou deixar na descrição, ok? Próxima pergunta é do Taiwan Silva perguntando: você gosta de anime de terror? Um beijo, Taiwan, e brigadão pela pergunta. Então, né, eu não assisto nada de terror. Seja anime, dorama, série, filmes, eu simplesmente não consigo. Eu fico com um sentimento ruim, né, e acabo tendo pesadelo, então eu prefiro não assistir. Próxima pergunta é do Vinícius Eduardo Moreira Maciel perguntando: demorou para você aprender brasileiro? Brigadão pela pergunta, Vinícius Eduardo. Um beijo. Então, né, como eu nasci no Brasil, o português foi o meu primeiro idioma, mas confesso que depois de ter morado muito tempo no Japão, eu acabei esquecendo muita coisa. E quando aprendi meu primeiro palavrão, meus pais ficaram em choque, assim, né? Mas, né, uma hora eu tinha que aprender. Eu ainda tenho dificuldades com gírias e palavras muito complexas, mas aos poucos eu estou aprendendo. A pergunta do Geometric Player perguntando: por que no Japão todos preferem mais anime e por que eles são pervertidos? Um beijo, Geometric Player, e brigadão pela pergunta. Então, né,
Creio que o anime seja mais popular pelo fato de passar bem mais anime nas TVs abertas, né? E japonês tem esse negócio, né, de valorizar o que é criado por eles mesmos. E eu também prefiro anime do que desenho animado. E quanto aos japoneses serem pervertidos, já peguei no flagra um japonês tentando roubar calcinha na varanda de casa, mas eu não sei te explicar o porquê disso, né? E fetiche é algo que quase todo mundo tem, independente da nacionalidade. E eu acho, né, que desde que essa pessoa não cometa algum crime prejudicando ou abusando de alguém, eu acho que eles são livres para curtir as fantasias deles, né? Como eu disse, né, eu acho que não é coisa só de japonês, pois também não teria pessoas ao redor do mundo curtindo os hentais, né? E toda vez que eu sofri assédio por pessoas taradas, foi aqui no Brasil. Seja homem, mulher, menor de idade, é complicado andar na rua aqui sozinho, né? Bem perigoso. Próxima pergunta é do Gabriel Alexander, que perguntou: aqueles sinais de mão no anime Naruto tem a ver realmente com os ninjas e seu estilo de luta, ou foi só criação do produtor do anime? Obrigadão pela pergunta, Gabriel. Um beijo. Então, né, dizem que os ninjas faziam selos para pedirem proteção, para afastar os maus espíritos, para se acalmarem e se concentrarem, né, antes da batalha. E também eles faziam durante o dia para o sol e de noite para a lua. Os selos não são iguais aos do Naruto, então creio que o produtor usou como inspiração, né? E a última pergunta é do Kaisuri Nakiri perguntando: explica o que significa Urashi. Como essa pergunta foi feita no vídeo de Setembro Amarelo, eu pensei que ele estava se referindo à palavra Urameshi, que é o que os fantasmas falam para assombrar, né? Para demonstrar que eles estão sentindo ódio ou rancor. Mas conversando melhor com ele, né, eu entendi que era outra palavra que ele queria aprender, que é a palavra Ureshi. A palavra Ureshi significa feliz ou contente. Quando acontece algo super bacana assim, você tá felizão, né? E para demonstrar o seu sentimento, você fala Ureshi. Ureshi. E conectando agora essa aulinha com um mini quadro, a frase de hoje que eu gostaria de ensinar é do Charles Bosco, que ele pediu para ensinar essa frase aqui. Ele gostaria de aprender a falar bom dia em japonês. Talvez muitos de vocês que assistem dorama, anime, né, ou filmes japoneses já devem saber, mas como tem muita gente que não assiste, então vamos ensinar, né? Vamos começar pelo modo informal. Bom dia em japonês se fala Ohayo. Ohayo. Comigo? Ohayo. Ohayo. Ok? E agora o modo formal seria Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Vamos agora comigo? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ok? Bem? Esse foi o mini quadro. Não se esqueçam de deixar nos comentários as próximas palavras e frases que vocês gostariam de aprender, ok? O vídeo de hoje então fica por aqui. Muito obrigada por terem assistido. Somos mais de 2.000 pessoas. Deixa. E que a nossa turma cresça cada vez mais, né? Então, espero poder vê-los no próximo vídeo. Um beijo enorme. Até mais. Isso aqui eu ia esquecer de falar, né? Resposta da pergunta: qual é o maior game vendido de todos os tempos no Japão? É o Pokémon Monster Vermelho e Verde da Game Boy, que foi lançado em 1996. E ele vende nada mais nada menos do que 8.220.000 unidades. Coisa pra caramba, né, gente? Mas é isso. E aí, vocês acertaram? Deixa nos comentários. Agora eu fui de verdade. Tchau!